Meu nome é Camila e trabalho como designer gráfica em uma agência de publicidade. Tenho 28 anos e estava solteira há 1 ano quando decidi tentar o Tinder. Foi assim que conheci o Gabriel, um fisioterapeuta de 35 anos, que tinha um sorriso encantador e parecia genuinamente interessado em conversas profundas. Conversamos por 3 semanas antes de marcar nosso primeiro encontro. Gabriel era articulado, engraçado e demonstrava conhecer muito sobre arte e design, o que me impressionou. Quando sugeriu nos encontrarmos na praia para ver o pôr do sol, achei romântico e aceitei imediatamente. Marcamos para uma sexta-feira, às 18 horas, na praia de Iracema. Cheguei alguns minutos atrasada e o encontrei sentado na areia, exatamente como havia descrito. Era alto, moreno, usava óculos e tinha aquele mesmo sorriso das fotos. Vestia uma camiseta branca e short jeans. Quando me viu, se levantou e me cumprimentou com um abraço caloroso. Começamos a caminhar pela praia, conversando sobre nossas profissões. Gabriel me contou sobre sua clínica de fisioterapia e como gostava de ajudar pessoas a recuperarem movimentos após acidentes. Eu falei sobre meus projetos na agência e alguns trabalhos freelancer que desenvolvia nas horas vagas. A conversa fluía naturalmente e eu estava me sentindo confortável. Quando começou a anoitecer, Gabriel sugeriu que caminhássemos até uma área menos movimentada onde poderíamos conversar melhor. Disse que conhecia um local onde as ondas faziam um som relaxante e que seria perfeito para continuarmos nossa conversa. Achei que seria agradável e concordei. Caminhamos por uns 20 minutos até uma parte mais isolada da praia, onde havia algumas pedras grandes e menos pessoas. O local era realmente bonito e o som das ondas era relaxante, como ele havia prometido. Sentamos em uma das pedras e continuamos conversando. Foi então que Gabriel começou a fazer perguntas muito específicas sobre minha rotina. Queria saber exatamente que horas eu saía de casa, qual caminho fazia para o trabalho, se morava sozinha, se meus pais moravam perto. Inicialmente pensei que ele estava interessado em me conhecer melhor, mas as perguntas ficaram cada vez mais invasivas. Ele perguntou sobre meus vizinhos, se eu tinha porteiro no prédio, se costumava sair sozinha à noite. Quando questionei por que queria saber tantos detalhes, ele disse que era só curiosidade e mudou de assunto. Mas eu já estava desconfortável. Gabriel então começou a falar sobre casos que atendia na clínica, mas os relatos eram perturbadores. Descrevia com detalhes excessivos como algumas pacientes mulheres reagiam quando ele fazia determinados procedimentos. Contou sobre uma mulher que havia atendido na semana anterior, descrevendo sua aparência física de forma inapropriada e como ela havia se mostrado vulnerável durante o tratamento. Percebi que algo não estava certo. Tentei mudar de assunto várias vezes, mas ele sempre voltava a falar sobre suas pacientes mulheres. Descrevia situações em que elas estavam em posições vulneráveis durante os exercícios e como ele observava suas reações. O tom de voz dele havia mudado, ficando mais baixo e controlado. Comecei a ficar ansiosa e disse que estava ficando tarde, que precisava ir embora. Gabriel então colocou a mão no meu braço e disse que ainda era cedo, que poderíamos ficar mais um pouco. O toque dele era firme demais e eu senti um arrepio desagradável. Ele começou a elogiar minha aparência de forma excessiva, dizendo como eu era exatamente seu tipo e como havia ficado obcecado por mim desde que começamos a conversar. Falou que havia pensado em mim todos os dias e que não conseguia parar de imaginar como seria nosso encontro. Gabriel então me contou que havia passado pela minha rua algumas vezes durante a semana, tentando me ver. Disse que descobriu onde eu morava através do meu Instagram e que havia ficado observando o movimento do meu prédio. Meu sangue gelou quando percebi que ele havia me seguido sem que eu soubesse. Ele continuou falando, agora sobre como aquele local era perfeito porque ninguém nos veria ou ouviria. Disse que havia escolhido propositalmente um horário
em que a praia estaria mais vazia e que tínhamos total privacidade. A forma como falava isso me deixou apavorada. Tentei me levantar para ir embora, mas Gabriel segurou meu braço com mais força. Disse que eu não podia ir ainda, que nossa noite estava apenas começando. Explicou que tinha planos para nós e que eu deveria relaxar e confiar nele. Foi então que ele tirou uma pequena seringa do bolso da bermuda. Disse que era algo para me ajudar a relaxar, que às vezes usava com suas pacientes quando elas ficavam muito tensas. Explicou que eu estava claramente nervosa e que aquilo me ajudaria a aproveitar melhor nossa noite. O pânico tomou conta de mim. Percebi que estava em perigo real e que precisava sair dali imediatamente. Gabriel segurava meu braço com uma mão e a seringa com a outra, falando calmamente sobre como eu ficaria mais receptiva depois que o medicamento fizesse efeito. Lembrei das aulas de defesa pessoal que havia feito alguns anos antes. Quando ele relaxou ligeiramente o aperto para posicionar a seringa, consegui dar uma joelhada forte na sua virilha. Ele dobrou de dor e soltou meu braço, deixando cair a seringa na areia. Corri o mais rápido que consegui em direção à parte movimentada da praia, gritando por ajuda. Ouvi Gabriel gritando atrás de mim, mas não olhei para trás. Consegui chegar até onde havia algumas pessoas e pedi ajuda desesperadamente. Um casal que estava caminhando me ajudou a chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, Gabriel havia desaparecido. Encontraram a seringa na areia e ela foi levada para a análise. Contei toda a história na delegacia e mostrei as conversas do Tinder. A investigação revelou que Gabriel realmente era fisioterapeuta e tinha uma clínica registrada. Mas já havia várias denúncias contra ele por comportamento inadequado. Com pacientes, a seringa continha um sedativo que ele tinha acesso através da clínica. 2 semanas depois, soube que ele havia sido preso tentando aplicar o mesmo golpe em outra mulher. Desta vez, ela havia contado para amigos sobre o encontro, e eles ficaram preocupados quando ela não respondeu às mensagens, chegando à praia a tempo de impedir que algo pior acontecesse. Descobri que Gabriel usava o Tinder especificamente para encontrar vítimas. Escolhia mulheres que moravam sozinhas e sugeria sempre encontros em locais isolados. Usava sua profissão para ganhar confiança e tinha acesso a medicamentos que facilitavam seus crimes. Nunca mais usei aplicativos de encontros e desenvolvi uma paranoia constante sobre minha segurança. Mudei as fechaduras de casa, instalei câmeras de segurança e sempre aviso alguém quando saio para qualquer encontro. Até hoje, tenho pesadelos com aquela noite na praia e com o que poderia ter acontecido se eu não tivesse conseguido escapar. O que mais me perturba é como ele parecia normal, até charmoso, durante as primeiras 2 horas do encontro. Como conseguiu disfarçar suas verdadeiras intenções por tanto tempo e como quase caí em uma armadilha que ele claramente já havia usado outras vezes. A lembrança daquele sorriso que mudou completamente quando ele mostrou quem realmente era ainda me dá calafrios. Meu nome verdadeiro eu prefiro não dizer. Enviei esse relato para o canal Diário do Medo, porque não tenho coragem de contar isso para ninguém da minha vida pessoal. Eu passei meses achando que estava enlouquecendo, ou que o que aconteceu foi algum delírio, mas foi real. Aconteceu comigo, e só agora consegui escrever essa história sem chorar. Vou chamar o homem que conheci de Lucas, embora não seja o nome dele de verdade. E o meu, você pode usar Amanda. Na época eu tinha 31 anos, era gerente em uma loja de cosméticos de shopping, morava sozinha num apartamento pequeno, bem localizado na Zona Norte. Não era rica, mas me virava bem. Trabalhava muito, tinha minha rotina ajustada. Quase não saía, e quando saía era com amigas de infância.
Eu nunca fui de conhecer gente nova, mas um dia resolvi baixar um aplicativo de relacionamento. Lucas apareceu para mim numa noite de quarta-feira. Tinha uma barba bem feita, olhos escuros e um jeito elegante, nada chamativo, mas sério. E isso me atraiu. Falava de livros, música clássica, vinho, até demais, mas foi educado. Diferente dos caras que eu via ali. Conversamos por 3 dias. Ele não era de mandar mensagem toda hora. Tinha um tom formal, quase velho. Me chamou para sair no sábado. Disse que conhecia um restaurante discreto, com comida de verdade. Foi o que ele falou. Eu aceitei. Marquei de encontrá-lo direto lá. O lugar era afastado, em um bairro mais residencial, num casarão antigo que tinha sido transformado em restaurante. Se chamava La Campagna. Cheguei de Uber por volta das 8 da noite. Era bonito, todo com luz baixa, velas nas mesas e poucos clientes. Havia uma estranheza no ar, mas não consegui identificar o quê. Lucas já estava lá. Vestia uma camisa escura, abotoada até o colarinho e um relógio de pulso antigo. Se levantou quando me viu, puxou a cadeira. Era educado, calmo até demais. Me senti um pouco desconfortável. A conversa não fluía. Ele falava de arte como se estivesse me testando. Eu ria, tentava mudar de assunto, mas ele voltava para aquelas perguntas. Como você já viu a morte de perto ou acha que existe algo além do corpo? Ri de nervoso, achando que era papo existencialista ou que ele queria pagar de profundo. Depois do jantar, sugeriu um vinho. Recusei, falei que já ia chamar o Uber, e foi nesse momento que o rosto dele mudou. Não ficou bravo, não fez escândalo, mas a expressão era como se eu tivesse decepcionado ele profundamente, como se eu tivesse quebrado uma promessa. Não vai mesmo vir até minha casa? Ele perguntou. Eu nunca tinha combinado nada disso. Respondi meio rindo. Ué, claro que não. A gente mal se conhece. Ele se inclinou um pouco sobre a mesa. Os olhos escureceram e não foi força de expressão. Eu juro por tudo que vi a íris dele escurecer. A pupila dilatar como se tivesse tomado algo, mas ele estava sóbrio. Você aceitou o convite. Quando alguém aceita, não recua. Aquilo me deu um frio no estômago. Me levantei, disse que estava indo. Quando saí do restaurante, ele não tentou me impedir, só ficou lá sentado. Mas o garçom me seguiu até o portão. Ele não falou nada, só ficou parado, me encarando como se estivesse me analisando. Pedi o Uber. Quando entrei no carro, senti uma náusea forte. O motorista me olhou pelo retrovisor. Moça, com licença, mas você está bem? Eu ia dizer que sim, mas percebi que estava tremendo. O carro andava devagar, como se o tempo tivesse esticado. A rua parecia não acabar. Eu olhava pela janela e as mesmas casas apareciam repetidas. As mesmas árvores, o mesmo poste. Achei que era coisa da minha cabeça. Moço, a gente está rodando em círculo. Ele olhou o GPS e fez uma cara estranha. Ué, tá bugado. Tá dando como se a gente ainda estivesse lá. Demoramos uns 30 minutos para conseguir sair daquelas ruas, sendo que o trajeto de volta levaria só 12 minutos, normalmente. Quando cheguei em casa, tranquei tudo. Jantei qualquer coisa, tomei um banho e fui dormir. Tentei esquecer, mas a noite foi errada. Acordei 3 vezes, sempre com a mesma sensação de que tinha alguém me observando. No quarto, no corredor, na cozinha. Mas não havia ninguém. Cheguei a achar que era algum tipo de pânico causado pelo nervosismo. No segundo dia, tudo piorou. Recebi uma ligação de número desconhecido. Não atendi. Depois chegou uma mensagem no meu celular, sem nome, sem nada. Só a frase, você prometeu. Na mesma hora, bloqueei. Ignorei. Pensei, algum psicopata do aplicativo. Mas era diferente. Isso não era ameaça, era como cobrança. Como se eu tivesse assinado algo sem saber. Na terceira noite, escutei vozes. Não era coisa da minha cabeça.
A voz vinha de dentro do meu guarda-roupa, sussurrando meu nome. Quando abri a porta, não havia nada além de roupas, mas o cheiro era de terra molhada, madeira velha e uma coisa que parecia enxofre. Não, não estou inventando. Era real. Eu deixei o quarto e dormi no sofá com todas as luzes acesas. Na manhã seguinte, vi no espelho do banheiro que havia arranhões nas minhas costas. 3 marcas paralelas, como se alguém tivesse me arranhado enquanto eu dormia. A dor era real. Eu chorei. Eu comecei a me desesperar. Procurei o restaurante de novo. La Campanha. Liguei, ninguém atendia. Voltei lá com uma amiga. Não havia nada. Nem placa. Era só uma casa abandonada com mato alto. O portão tinha cadeado, estava enferrujado. Uma vizinha viu a gente ali parada e veio perguntar o que queríamos. Vocês são da imobiliária? Dissemos que não. Esse casarão está fechado desde o incêndio. Morreu um homem aqui dentro faz uns 2 anos. Parece que ele fazia umas reuniões estranhas com umas mulheres. Ninguém nunca soube direito o que era. Mostramos uma foto do homem que eu tinha tirado do aplicativo. Ela olhou com atenção e empalideceu. É ele. Era ele. Chamava-se Lázaro, ou algo assim. Dizem que ele se comunicava com mortos. A partir desse dia, eu comecei a rezar todo santo dia. Quebrei o espelho do banheiro, mudei de casa, apaguei minhas redes sociais, mudei de número, nunca mais entrei em aplicativo nenhum. Mas até hoje, de vez em quando, recebo um e-mail com a frase: "Você aceitou o convite." E o pior é que às vezes, quando olho pela janela, vejo ele parado na esquina, de paletó escuro, me esperando como se ainda fosse sábado à noite. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos e trabalho no turno da noite em um posto de gasolina na saída de uma cidade pequena, onde a estrada corta um trecho de mato ralo antes de se perder no horizonte. O posto é daqueles antigos, com uma placa luminosa, meio quebrada, e uma máquina de café que nunca funciona direito. Não é uma carreira dos sonhos, mas paga meu aluguel e me deixa tempo para ler livros de história militar. Minha única distração fora assistir jogos de futebol na TV. Moro sozinho num apartamento de um quarto, com móveis velhos e uma geladeira, que faz barulho à noite. Minha vida é simples, meio monótona, então quando conheci Patrícia num bar que frequento às vezes, achei que era uma chance de algo novo. Eu não sou de puxar conversa com estranhos, mas Patrícia estava lá, sozinha, numa mesa no canto, tomando uma cerveja e rabiscando num caderno. Ela tinha cabelo preto liso, preso num rabo de cavalo, e usava uma jaqueta de couro que parecia grande demais para ela. Me aproximei, meio sem jeito, e perguntei o que ela estava desenhando. Ela sorriu, disse que não era desenho, era uma lista de pedidos. Ela trabalhava como estoquista num mercado local, anotando o que precisava repor. Conversamos por horas aquela noite. Ela tinha um jeito direto, mas com um humor seco que me fazia rir. Falava sobre o trabalho, sobre como odiava o cheiro de produtos de limpeza no mercado e sobre como às vezes sonhava em viajar para algum lugar onde ninguém a conhecesse. Trocamos números e nas semanas seguintes as mensagens viraram rotina. Ela mandava fotos de coisas aleatórias. Uma prateleira bagunçada no mercado, um gato que aparecia no estacionamento, e eu contava histórias dos clientes estranhos que passam pelo posto à noite. Marcamos um encontro num sábado, num restaurante de beira de estrada, daqueles com toalha de plástico e cheiro de fritura. Eu estava nervoso, mas animado. Coloquei uma camisa limpa, penteei o cabelo e dirigi até lá no meu Fiat velho que faz um barulho esquisito quando acelera. Patrícia chegou pontual, com a mesma jaqueta de couro e um sorriso que me deixou à vontade. Comemos, rimos e ela contou histórias do mercado. Como uma vez encontrou um rato morto atrás de uma caixa de cereal e quase pediu demissão. Eu falei sobre o posto, sobre como o silêncio da madrugada às vezes me dava arrepios, mas nada sério.
O clima estava leve, e quando ela sugeriu que fôssemos para a casa dela, não pensei duas vezes. É mais tranquilo lá, e eu tenho uma cerveja melhor que a desse lugar, ela disse, com um olhar que misturava convite e desafio. A casa dela ficava num bairro afastado, numa rua de terra com poucas luzes. Era uma casa térrea, pequena, com paredes descascando e um quintal cheio de ervas altas. Lá dentro, o lugar era bagunçado, mas acolhedor. Tinha um sofá velho, uma TV pequena e uma mesa coberta de papéis e canetas. O ar tinha um cheiro estranho, meio mofado, como se a casa não fosse arejada há dias. Patrícia trouxe 2 cervejas geladas e sentamos no sofá, rindo e conversando. Uma coisa levou à outra, e logo estávamos nos beijando. O beijo dela era intenso, quase desesperado, como se ela estivesse segurando algo por muito tempo. Acabamos no quarto, um lugar ainda mais bagunçado, com roupas jogadas no chão e uma cama de solteiro que rangeu quando deitamos. A relação foi rápida, mas intensa, e por um momento senti que algo estava diferente. Não era só o calor do momento. Era como se ela estivesse me puxando para dentro de algo, como se quisesse mais do que meu corpo. Depois, deitados na cama, com o ventilador zumbindo no canto, percebi que Patrícia estava quieta demais. Ela olhava para o teto com os olhos fixos, como se estivesse ouvindo algo. Perguntei se estava tudo bem, e ela disse, num tom baixo: "Você já sentiu que uma parte de você não te pertence mais?" Achei que era só papo pós-intimidade, então ri e disse que não, que eu era todo meu, por mais chato que isso fosse. Mas ela não riu. Em vez disso, levantou da cama, nua, e foi até a janela. A luz da lua batia no corpo dela, e por um segundo, juro que vi algo estranho. Como se a pele dela tivesse uma textura diferente, quase escamosa, mas quando pisquei, era só a sombra das cortinas. Ela voltou para a cama, mas agora estava diferente. O sorriso tinha sumido, e os olhos dela pareciam mais fundos, como se a luz não chegasse até eles. "Rafael, você já sentiu um vazio que não explica?" ela perguntou. Eu disse que não, tentando manter o clima leve, mas meu coração estava acelerando. O cheiro mofado da casa parecia mais forte, e o ar estava pesado, como se o quarto estivesse encolhendo. Ela se aproximou, tão perto que senti o calor do corpo dela e sussurrou: "Às vezes, sinto ele dentro de mim. Ele quer conhecer você." Eu congelei. "Quem?" perguntei com a voz tremendo. Ela não respondeu. Em vez disso, levantou e foi até o armário, pegando uma caixa de sapato velha. Dentro tinha um monte de papéis amarelados com anotações. "À mão. São dele", ela disse. "Ele me ensinou a ouvir." Eu não queria saber quem era ele, mas não consegui me mexer. Ela pegou um dos papéis e começou a ler em voz alta, mas não era português. Era uma língua estranha, cheia de sons guturais, como se ela estivesse tossindo as palavras. O ar no quarto ficou gelado e juro que ouvi um som baixo, como um gemido, vindo de baixo da cama. "Patrícia, para com isso", eu disse tentando levantar. Mas meu corpo parecia preso, como se o ar tivesse virado cola. Ela continuou lendo, e o gemido ficou mais alto, mais claro. Não era um som humano, era algo entre um choro e um rosnado, como se alguma coisa estivesse tentando sair. Olhei para o chão e vi algo que não explico. O assoalho parecia pulsar, como se tivesse algo vivo embaixo, empurrando a madeira. Patrícia parou de ler e me olhou, com um sorriso que não era dela. "Ele gosta de você, Rafael", ela disse. "Ele quer ficar com você." Eu não sei como consegui, mas me arrastei da cama, peguei minha roupa e corri para a sala, tropeçando nos papéis espalhados. O gemido me seguia, agora mais alto, como se viesse de todas as direções. Abri a porta da frente e corri para o carro, sem olhar para trás. Dirigi até o posto, onde passei a noite trancado, com o coração na boca. No dia seguinte, tentei ligar para Patrícia. O número não existia. Fui até o mercado, onde ela disse que trabalhava, e o gerente me olhou como se eu fosse louco. "Nunca tivemos uma Patrícia aqui", ele disse.
Tentei achar a casa dela, mas a rua de terra parecia diferente. As ervas estavam lá, mas a casa não. No lugar, só um terreno vazio, com uma árvore seca no meio. Desde então, minha vida não é a mesma. No posto à noite, sinto aquele vazio que ela mencionou. Às vezes, quando estou sozinho, ouço um gemido baixo, como se algo estivesse me seguindo. E o pior, às vezes, sinto ele. Não sei explicar, mas é como se uma parte de mim não fosse mais minha. Quando me olho no espelho, às vezes vejo algo nos meus olhos. Um brilho que não me pertence. Não sei o que era Patrícia, ou o que era aquele ele que ela mencionou, mas sei que algo ficou comigo naquela noite. E sei que, onde quer que eu vá, ele está lá esperando. Meu nome é Beatriz, e o que vou contar não é algo que eu compartilhe com frequência. Não porque eu tenha medo de parecer louca, mas porque, toda vez que penso nisso, sinto ele de novo. Aquele frio que não explica, aquele peso que não... Sai! Aconteceu há alguns meses, e desde então, minha vida não é mais a mesma. Ainda tento entender o que vivi, mas talvez algumas coisas não tenham explicação. Talvez sejam só para serem sentidas. Eu sou cartógrafa, trabalho mapeando terrenos para uma empresa que faz levantamentos geográficos. Passo horas olhando imagens de satélite, traçando linhas, calculando altitudes. Às vezes, viajo para checar áreas no local, o que me leva a lugares tão isolados que parecem esquecidos pelo mundo. Gosto do que faço. É metódico, exige paciência, mas me dá uma sensação de controle. Fora do trabalho, minha vida é simples. Moro em um apartamento pequeno, com uma estante cheia de livros e uma cafeteira que é praticamente minha melhor amiga. Não sou muito de socializar, mas minha colega de trabalho, Ana, vivia dizendo que eu precisava sair da caverna. Foi ela quem me apresentou ao Daniel. Ele não era de um aplicativo, o que na época me pareceu um alívio. Ana disse que ele era amigo de um primo dela, um cara legal, tranquilo, que curte uma boa conversa. Daniel tinha 36 anos, trabalhava como técnico em meteorologia, monitorando estações climáticas em áreas rurais. Pelo WhatsApp, ele era educado, com um humor seco que me fazia rir. Trocamos mensagens por algumas semanas, falando sobre o trabalho, sobre viagens, sobre o tipo de música que cada um ouvia. Ele parecia genuíno, sem pressa, sem forçar a barra. Quando sugeriu um encontro, achei que era uma boa ideia. Ele propôs um lugar diferente, um restaurante de beira de estrada, a uns 40 minutos da cidade, onde ele dizia que serviam o melhor frango frito que eu já experimentaria. É meio longe, mas vale a pena, escreveu. Eu gosto de lugares fora do comum, então topei. Na noite do encontro, coloquei uma calça jeans, uma blusa de lã cinza e botas confortáveis. Dirigi meu carro, um hatch velho, mas confiável, por uma estrada estadual que cortava campos abertos. A noite estava clara, com estrelas que pareciam mais brilhantes quanto mais eu me afastava da cidade. O GPS indicava o restaurante, um ponto isolado com um letreiro neon que piscava comida caseira. Cheguei por volta das 8 e Daniel já estava lá, sentado em uma mesa de canto. Ele era exatamente como nas fotos que Ana me mostrou. Magro, com cabelo curto e grisalho nas têmporas, usando uma jaqueta azul escura. Ele acenou, com um sorriso que parecia caloroso, mas que, pensando agora, tinha algo de ensaiado. O restaurante era simples, com toalhas de plástico nas mesas e um rádio tocando música sertaneja antiga. Sentamos, pedimos o tal frango frito e a conversa começou leve. Ele falou sobre o trabalho, sobre como passava horas calibrando sensores em campos onde o vento parecia carregar vozes. Eu contei sobre um projeto recente, mapeando uma área de preservação onde as imagens de satélite mostravam formações estranhas, quase como desenhos no solo.
Ele ouvia com atenção, mas aos poucos percebi que seus olhos não acompanhavam a conversa. Ele olhava para mim, mas era como se visse através de mim, como se estivesse esperando por algo. Você já esteve em um lugar que parecia fora do lugar? Ele perguntou do nada, enquanto cortava um pedaço de frango. A pergunta me pegou desprevenida. Fora do lugar como? Respondi, tentando manter o tom leve. Ele deu de ombros, mas seus olhos não desviaram dos meus. Sabe, um lugar que não parece pertencer ao mundo que você conhece. Como se o ar fosse mais pesado ou o tempo andasse diferente. Eu ri, achando que era só uma conversa estranha, mas algo no jeito dele me fez engolir em seco. Às vezes, em campo, sinto isso, admiti. Lugares tão isolados que parecem, sei lá, parados no tempo. Ele assentiu, como se eu tivesse dito exatamente o que ele queria ouvir. Exato. Mas às vezes não é o lugar, Beatriz. Às vezes é algo que está com você. Eu senti um arrepio, mas culpei o ar-condicionado velho do restaurante. Tentei mudar de assunto, falando sobre o frango, o tempo, qualquer coisa. Mas ele voltava para aquele tom, aquela ideia. Você já olhou para uma das suas imagens de satélite e viu algo que não explicava? Perguntou, inclinando-se sobre a mesa. Uma sombra que não deveria estar lá ou um contorno que não faz sentido? Eu hesitei, porque sim, já tinha visto coisas assim. Às vezes, nas imagens, apareciam formas que pareciam erradas, linhas que formavam ângulos impossíveis ou vultos que sumiam quando eu ajustava o foco. Mas era só erro de software, né? Ou cansaço. Às vezes, respondi, desconfortável. Mas é só o equipamento, ou minha vista cansada. Ele sorriu, mas não era um sorriso de quem achou graça. Era como se ele soubesse de algo que eu não sabia. Nem sempre é o equipamento, Beatriz. Às vezes é algo que quer ser visto. Eu não gostei do tom nem do jeito que ele disse meu nome, como se estivesse provando a palavra. Terminei a comida rápido, querendo sair dali. Ele sugeriu que dessemos uma volta antes de voltar para a cidade. Tem uma trilha curta aqui perto, leva a um mirante. A vista é incrível à noite, disse. Eu não queria, mas ele insistiu, com aquele jeito calmo que, na hora, pareceu inofensivo. Concordei, pensando que seria só uma caminhada rápida. Saímos do restaurante e caminhamos por uma trilha de terra que começava atrás do estacionamento. A noite estava silenciosa, exceto pelo som dos grilos e do vento nos arbustos. Daniel ia na frente com uma lanterna pequena que iluminava o chão. Eu seguia com o celular na mão, o sinal fraco piscando no canto da tela. A trilha subia suavemente, e logo estávamos em um mirante com vista para os campos escuros, pontuados por luzes distantes. Ele apagou a lanterna e a escuridão nos envolveu. Olha isso, ele disse, apontando para o horizonte. Mas eu não estava olhando para o horizonte. Estava olhando para ele porque por um momento juro que vi algo se mexer atrás dele. Não uma pessoa, não um animal, mas algo que não tinha forma definida. Você já sentiu que não está sozinha, mesmo estando? Ele perguntou, virando-se para mim. Seus olhos brilhavam sob a luz fraca da lua, mas não de um jeito natural. Era como se a luz não refletisse neles, mas viesse de dentro. Meu estômago embrulhou. Daniel, acho que quero voltar, falei, tentando soar firme. Ele não respondeu de imediato, só ficou me olhando, com aquele sorriso que não era sorriso. Você já sentiu, Beatriz? Eu sei que sim, no seu apartamento, quando está tudo quieto. Ou no trabalho, olhando aquelas imagens. Você já viu? Eu dei um passo para trás, sentindo o chão irregular sob meus pés. Viu o quê? Perguntei, minha voz tremendo. Ele deu um passo mais perto e o ar ficou pesado, como se o próprio oxigênio tivesse virado chumbo. Eles, os que estão sempre lá, os que estão com você agora. Eu olhei ao redor, o coração disparado, mas não havia nada além de escuridão e o contorno dos arbustos. Para com isso, Daniel. Tô indo embora. Virei para descer a trilha, mas ele segurou meu braço.
não com força, mas com uma frieza que atravessou minha blusa. Você não pode fugir deles, Beatriz. Eles escolheram você. Eu me soltei, quase tropeçando, e corri. Corri pela trilha, sem olhar para trás, sem ligar para os galhos que arranhavam meus braços. Cheguei ao carro, tranquei as portas e dirigi até a cidade com as mãos tremendo no volante. Quando cheguei em casa, tranquei tudo, acendi todas as luzes, mas não adiantava. A sensação estava lá. Aquele peso, aquele vazio que não explica. E desde então, não parou. Eu não vi o Daniel de novo. Ele não me procurou. E Ana disse que o primo dela nunca ouviu falar de um técnico em meteorologia, chamado Daniel. Mas o que ele disse ficou comigo. Porque ele estava certo. Aquelas formas nas imagens de satélite, aquele frio que sinto, às vezes no meu apartamento, o som de algo se arrastando quando estou sozinha. Não é só minha cabeça. Às vezes, quando trabalho até tarde, vejo coisas nas imagens. Não são erros, são formas que se movem, que me observam. E pior, às vezes sinto um toque leve, como um dedo gelado traçando minha nuca. Não sei o que o Daniel era, ou se ele era só um mensageiro, mas sei que, desde aquele encontro, algo está comigo, algo que não vai embora. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum relato novo. E comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo. Quero ver até onde essas histórias estão chegando.